Nossa entrevista de hoje é sobre as línguas estrangeiras e o mercado de trabalho. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Murilo Natal, que é diretor de Escola de Idiomas. Murilo, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Uma ótima noite para todos nós. Para a gente iniciar nossa entrevista, que diferença faz saber uma língua adicional, né, a língua já que a gente já fala, no mercado de trabalho? Que diferença faz? Total. Desde que já tem décadas que a gente ouve falar que o inglês ele é um diferencial. Todo mundo fala, mas a gente ainda vê que falta muito para a gente evoluir enquanto um país que domina um segundo idioma. E qual que é a importância do segundo idioma hoje no mercado de trabalho? Pós-pandemia, isso se agravou e se intensificou, porque cada vez mais o profissional ele está global e não mais local. E uma ótima referência, uma ótima prova disso, as grandes multinacionais, elas têm achatado cada vez mais a pirâmide, né, de hierarquia. Então, é muito comum hoje o profissional que está às vezes aqui em Uberlândia, ele não está conectado mais com o seu líder que esteja aqui também. Muitas das vezes a sua liderança está inclusive fora do país e a interação com essa liderança exige o domínio do idioma, porque o dia a dia, os comandos, as reuniões e até os feedbacks não são mais em português, e sim totalmente em inglês para quem vive essa realidade. Com certeza. E quando a gente fala de línguas mais valorizadas, o inglês, todo mundo sabe, né, é o mais importante ali, uma língua global, né, digamos assim, mas quais outras a gente pode estar mencionando? Também espanhol, francês, também é importante? Perfeito. Eu falo muito que é o seguinte, não tem um segundo idioma, começa pelo inglês. O inglês realmente é a língua global. Como terceira língua, aí depende muito do que o aprendiz quer com esse novo idioma. Então, se você for, por exemplo, o mercado de importação e exportação, além do inglês, provavelmente o mandarim vai ser muito importante. Se você vai para o ramo aí de design, de moda, gastronomia, talvez seja o italiano aí que tem a sua relevância. Em termos de falantes, o espanhol ganha aí seu segundo lugar no pódio. No lado ocidental do planeta, é o segundo idioma mais falado após o inglês. Então eu brinco muito que assim, na dúvida vai para o inglês. Como segundo idioma, como terceiro idioma, desculpa, aí vale a pena você entender onde você quer chegar, o que você quer conquistar, porque aí o terceiro idioma, dependendo da área de atuação, cada um vai ter sua relevância maior ou menor. Perfeito. Murilo, e quando a gente fala de momento ideal para começar esse aprendizado, desde criança já é possível, quando está se planejando ali alcançar novas metas, né, no emprego, qual que é o momento ideal na sua opinião? Todo dia a dia, e eu brinco que é o seguinte, né, nunca é tarde para começar, e infelizmente a maioria que está nos assistindo não consegue começar o idioma no momento ideal, que seria na fase aí de criança, né, porque a criança ela tem o cérebro aí mais aberto, faz parte da formação, consegue inclusive aprender fonemas, que às vezes na vida adulta vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas não se torna um impeditivo para o aprendizado do novo idioma. Eu gosto de fazer muito uma analogia com o esporte. Quem começou a falar inglês desde criança, provavelmente ele vai fazer isso virar parte do seu dia a dia. Vira uma rotina. É a mesma coisa, pensa no atleta de natação. A qualquer momento a gente pode aprender a nadar. Mas para virar atleta de Olimpíadas, né, atleta olímpico, provavelmente quem começou mais cedo a piscina vai virar seu habitat natural e vai ter uma desenvoltura muito melhor em termos de competição e de postura dentro da piscina. A mesma coisa com o inglês. Quanto antes, mais faz parte do seu habitat natural, vamos assim dizer, mas não significa que você não possa começar na fase adulta. E eu brinco de vez em quando, a gente recebe alguns clientes na escola que falam que já estou velho para isso. Eu brinco, meu aluno mais velho aqui tem 87 anos. A pessoa fica até com vergonha, né? Porque sempre é tempo de se começar algo novo. Pois é, e qualquer pessoa consegue ou é necessária alguma habilidade específica? Vale para qualquer um? Perfeito. Qualquer pessoa consegue, desde que ela tenha disciplina e esteja disposta a pagar o preço por isso. O que eu chamo de pagar o preço por isso? Treino. Então, nada na vida você se conquista sem um mínimo de treino. Eu, de novo, trazendo a analogia aí com o esporte ou com a musculação, a gente conhece muitas pessoas que têm vontade de melhorar o corpo, ganhar massa muscular, perder peso, matricula numa academia. Tudo isso é ok, é positivo. Mas de nada adianta sem um método eficiente, sem um dever de casa eficiente, né? Então cuidar da nutrição. Trazendo para o inglês a mesma coisa. Ter a vontade é o primeiro passo. Depois, importante fazer isso virar uma rotina na sua vida. Quanto mais você transformar esse ganho de habilidade numa rotina do seu dia a dia,
mais fácil fica a conquista desse idioma. E terceiro, eu coloco sempre também para procurar um método efetivo. Assim como na academia, só pagar ir na academia vai te dar resultado, mas talvez vai demorar. Quando você encontra um método efetivo, você consegue potencializar, catalisar esse processo de ganho. No inglês, a mesma coisa. Quando você encontra um método, então, que faz a diferença no processo de aprendizado, você consegue ter o domínio do idioma num tempo mais rápido e com uma eficácia diferenciada. Agora, independentemente do método, a receita de sucesso, treino e não pode ter medo de errar. Eu escuto muito alguns alunos falando assim, não, quando eu estiver falando melhor eu começo a falar. Quando eu escuto isso lá na escola, eu brinco com esse aluno e falo, você nunca vai aprender então. Porque eu falo que aprender inglês é igual andar de bike. Se você fala assim, não, eu tenho que andar de bike, mas eu tenho medo de cair e ralar o joelho, você nunca vai sair andando de bike. É melhor ficar Errar parado. faz parte, né, Murilo? Errar é perfeito. Matheus, o erro, ele faz parte do processo de aprendizado. Quanto mais você tiver coragem de errar, melhor você vai ficar no ganho dessa habilidade. Excelente. E quanto tempo demora esse aprendizado? Varia muito de pessoa para pessoa. Na média, quanto tempo a gente pode falar que a pessoa já pode deixar ali o tradutor de lado? Ótimo. Para responder essa pergunta, eu vou trazer um dado científico. Então, a ETS, que é a Educational Training System, que é a... Vou corrigir, tá? Eu vou só falar da ETS. A ETS, que é o centro que gerencia a aplicação das certificações TOEIC e TOEFL no mundo inteiro, elas fizeram um estudo recente que, em média, leva-se 10 anos para você virar fluente, né, ter o domínio do idioma e conseguir pontuações acima de 700 pontos no TOEIC, por exemplo. Claro que isso é uma média mundial. Quando a gente traz para o micro, o que a gente vê muito acontecer é o seguinte, tudo depende do método que você tem. Então, é comum a gente ver pessoas que já estão há 5, 6 anos estudando inglês e não falam nada. É comum você ver pessoas que procuraram cursos mais rápidos de conversação e consegue se virar minimamente, mas se precisar passar por uma certificação internacional, vai estar ali no básico ou pré-intermediário ainda, ou seja, não está apta às vagas que as multinacionais postam, né, que almejam como profissional. Então, em média, 10 anos. A gente tem empresas no Brasil, escolas com métodos diferenciados, você consegue fazer isso em tempo um pouquinho diferenciado. O que eu sempre falo para quem procura um curso de inglês é, entenda o método, entenda o tempo que você vai precisar para chegar no domínio do idioma, quanto tempo isso vai levar e em qual nível que essa escola vai te entregar efetivamente. Porque não adianta nada você investir seu tempo, seu dinheiro e descobrir depois que você ainda está num pré-intermediário ou quase no intermediário. Para fins de mercado de trabalho, para essas vagas de multinacionais, você ainda não está apto a ocupar essa vaga que vai te colocar numa posição diferenciada. Uma outra fonte que eu gosto de trazer e compartilhar aqui, a Cato fez uma pesquisa também, um profissional bilíngue, ele consegue receber até 47% a mais de salário comparado a um outro que não é bilíngue e faz a mesma função. E quando a gente vai então para cargos de liderança numa multinacional, essa diferença pode chegar a 80%. Olha só, então vale o investimento, né, Murilo? Com certeza. E outra coisa que é interessante, viu, Matheus? Esse investimento é igual plantar uma árvore. Você planta a árvore ali, você não vê nada. Leva um tempo para começar a aparecer ali o brotinho e esse broto virar um tronco forte, né, uma árvore verdadeira. E quando você começa a aprender o inglês, o maior erro do estudante é, eu me matriculei hoje na escola de inglês, eu quero falar inglês semana que vem. É um processo, leva um pouquinho mais de tempo, mas com certeza você está criando raízes ali e vai virar uma árvore forte. No nosso caso, você vai realmente ter o domínio do idioma. Precisa de disciplina, treino e não ter medo de errar. Pois é. E quando a gente fala de estratégias, né? Você mencionou ali alguns métodos, né? A exemplo da conversação. Ver séries, filmes, músicas também faz parte, também ajuda? Com certeza. Tudo que você conseguir potencializar e trazer para o seu dia a dia facilita essa imersão cultural. Então eu brinco que começou a aprender inglês, começa a pensar em inglês isso que você aprendeu. Então, por exemplo, lá na escola, na quinta aula, o nosso aluno já sabe pedir bebida e comida em inglês. Então eu brinco foi numa lanchonete, pensa como que você pediria isso em inglês. Você vai pedir em português, claro, porque a atendente ali está no Brasil, a atendente ali fala português. Mas uma coisa que eu faço muito, eu brinco muito, até porque eu tenho habilidade, mas se eu não treinar, eu também vou enferrujar e eu também vou perder. Então, às vezes eu estou numa fila para pedir alguma coisa, eu fico brincando ali como que eu faria esse pedido em inglês se eu estivesse nos Estados Unidos, por exemplo. Então, uma dica é a gente adicionando ali no dia a dia, na nossa rotina. No dia a dia, brinca com você mesmo que você está falando em inglês com o atendente, séries em inglês e filmes em inglês, música em inglês,
Tudo que você... Até porque o primeiro passo para você virar um bom falante de um novo idioma é você encher sua caixinha, que a gente chama de input. Então, quanto mais input você tiver, mais você enche a sua caixinha de conhecimento e aí mais fácil fica você replicar isso e reproduzir isso posteriormente. Excelente, Murilo. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, principalmente de incentivo a iniciar nesse aprendizado de novas línguas. Qual mensagem você deixa? Perfeito. Para fechar, eu vou trazer algumas curiosidades que com certeza vão servir de incentivo. Eu trouxe uma colinha aqui. 40% de todo o conteúdo que está no Google, na internet, ele está em inglês. Tudo que a gente tem dúvida, a gente vai procurar ali na internet, né? E somente 3% do conteúdo está traduzido para o português. Então a gente tem bem ínfimo, né? A quantidade de informações que nós temos acesso. Salário eu comentei já, né? Da Cato. Número de falantes, quando a gente passa a dominar o idioma, a gente passa a ter contato, a gente tem o potencial de nos conectar com 1,5 bilhão de pessoas falantes. E, principalmente na área de tecnologia, 95% dos artigos científicos estão no idioma inglês. Então, aqui eu trouxe um pouquinho alguns incentivos para quem ainda não começou a dominar o novo idioma. Não tenha vergonha, essa é uma coisa que eu gosto muito de falar para quem quer aprender. A gente fica muito preocupado em se a gente está falando certo, como vai falar. Não tenha medo, se joga, procura uma escola ou um método que vai te dar essa segurança de você ralar o joelho e vai ser feliz. Com certeza, questão de tempo, 2, 3 anos, você vai dar uma guinada aí na sua carreira e vai estar participando aí de vagas em multinacionais. Ótimas dicas. Muito obrigado, Murilo, pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Uma ótima noite. Seja sempre muito bem-vindo.